Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, o nosso vídeo de hoje é sobre um fato que acabou de acontecer. O ministro da Educação acaba de pedir demissão depois de uma confusão, vou explicar pra vocês. O Cid Gomes foi nomeado ministro da Educação pela presidente Dilma, mas todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia se meter em alguma confusão, né? Porque romper com aliados ou entrar em conflitos é algo que faz parte do histórico familiar dele, né? Então a gente já imaginava alguma polêmica, ele não tem papas na língua, né? Muito menos o irmão dele, então a gente sempre sabe que eles vão se meter em alguma confusão. Só que a gente não imaginou que era tão rápido, né? Eu vou explicar o que aconteceu. O Cid Gomes ele foi dar uma palestra na Universidade Federal do Pará para reitores e professores. E aí quando chegou lá ele falou algumas coisas que não devia. Olha a frase do cara. Eu vou ler porque é uma frase tão bem elaborada que a gente não tem nem como melhorar, né? Olha o que ele disse se referindo à Câmara dos Deputados. Lá, uns 400 deputados, 300 deputados, que quanto pior, melhor. Eles querem que o governo esteja frágil, porque a forma deles, essa é a forma deles achacarem mais, tomarem mais, tirarem mais dele e aprovarem as emendas impositivas. Gente, desde que Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou que lá tinha muito picareta, né, com o anel de doutor, a gente não vê uma frase que consegue resumir tão bem o que é a nossa Câmara dos Deputados. Gente, o Will Cid é ótimo, né? Porque é um indivíduo assim que é o tipo de gente que existe para fazer da política um lugar mais interessante. Porque o cara tem que ter muita coragem para abrir a boca e dizer uma coisa dessa, né? Obviamente foi convocado pelo Legislativo para se explicar porque o áudio vazou. E ele foi orientado por Dilma a pedir desculpas. Só que ele não pediu. Cara como Cid Gomes não pediria desculpas nunca. Os deputados sabem disso e Dilma também sabe disso, porque não é o perfil dele. Partidos de oposição têm o dever de fazer oposição. Partidos de situação têm o dever de fazer situação. Ou então que larguem o osso, que saiam do governo. Primeiro, ele tá certo. Segundo, eu soube que ouviram latidos na hora que ele falou isso, né? Teve um partido aí que começou a latir. Mas tudo bem. Daí em diante, a coisa virou bate-boca. E o povinho pra gostar de bater boca, viu? E ele atacou o presidente da Câmara diretamente. Eu tô lendo as frases do Cid Gomes para não cometer nenhum equívoco. Portanto, que a gente coloque a frase aqui exatamente como ela foi dita, até porque exatamente como ela foi dita, ela já é uma bomba. E aí o que foi que ele fez? Apontou para a mesa diretora, onde estava sentado Eduardo Cunha, na Câmara dos Deputados, olhando na cara dos deputados, apontando para Eduardo Cunha, ele disse: prefiro ser acusado por ele de mal educado, que Eduardo Cunha tinha dito que o ministro da Educação não tinha educação, do que ser acusado como ele de achaque. Chamou Eduardo Cunha de achacador, não tem a menor dúvida que disso. Apontou para a mesa e apontou para Cunha. Daí em diante, disseram que ele estava fazendo papel de palhaço, começou uma confusão, ele se levantou e foi embora da sessão. Aí vem o PMDB e diz o quê? Se Cid Gomes ficar, a gente sai da base. Primeiro lugar, o PMDB falar que vai sair da base aliada é uma piada, porque não vão sair, porque o que eles querem não é sair. O que eles querem o que eles querem é continuar na base aliada, né? E a segunda questão, gente, é óbvio que o Cid Gomes imediatamente pediu demissão, foi até o Palácio do Planalto, pediu demissão, só que ele não pediu demissão porque aconteceu isso na Câmara. Ele foi na Câmara dizer isso porque ele sabia que ele ia pedir demissão. O Cid Gomes é um político extremamente experiente, né? Tanto ele como o irmão, a família que tem um histórico enorme na política, e jamais faria o que ele fez hoje por imaturidade ou porque é mimado, como o líder, eu acho que do PMDB falou. Não. Ele fez exatamente sabendo o que ele estava fazendo, até porque ele conhece muito bem boa parte daqueles deputados federais que estão ali, e eu acredito que ele se encontre numa situação de imaginar que tem propriedade para chegar ali e dizer isso a eles. Eu não vou dizer aqui que concordo com ele,
porque, né, blogueira pobre não tem dinheiro para estar aí pagando, pagando indenização para deputado federal, muito menos para Cunha. Agora, já que ele disse, a gente acredita, né? Já que Cid Gomes disse, a gente termina acreditando, principalmente se a gente observar o que tem acontecido no país nos últimos meses, né? A forma como a base aliada está pressionando o governo, a gente tende a imaginar que Cid Gomes possa estar certo. E tem uma frase dele que ele colocou aqui, que para alguns congressistas, quanto pior, melhor. Óbvio, óbvio. Boa parte de tudo que a gente está assistindo hoje na TV é simplesmente partidos políticos da base aliada criando dificuldades para gerar facilidades. Eu achei interessante o líder do PMDB dizer o seguinte: eu não esperava outra atitude que não fosse essa, do Cid se demitir. O que ele demonstrou aqui foi falta de formação democrática, de formação republicana. Ele saiu daqui como um fanfarrão, porque veio aqui, falou que quis, ouviu que não quis e saiu como um menino mimado. Quer dizer, né? O cara tá reclamando de ter sido chamado de achacador, chamando o outro de fanfarrão e mimado. E eles acham que isso ainda tá certo, né? Eu vou resumir da seguinte forma. Eu só ouvi verdades. Agora, o Cid errou na medida em que não ponderou a sua irresponsabilidade. Porque, gente, depois das manifestações de domingo, hoje é quarta-feira, o cara já cria um problema desse para presidente. Pelo amor de Deus, ele foi responsável por dizer isso nesse momento político. Nesse momento em que Dilma está extremamente fragilizada e que o governo encontra-se sim na mão desse tipo de gente. Então é claro que ele tinha que ter mais cuidado, é claro que ele tinha que medir as palavras, não por respeito à Câmara, porque isso a gente viu que ele não tem, e hoje essa Câmara que tá aí, pouca gente efetivamente gera na gente essa sensação de respeito. Existem exceções, óbvio, eu inclusive votei em uma exceção. O país vivendo o que está, Dilma com os problemas que está, um ministro vai lá dizer isso na cara de deputados que estão pressionando o governo, é óbvio que ele deveria ter avaliado melhor e ele, enquanto alguém que tem um cargo estratégico dentro de um governo, não poderia ter feito o que ele fez. Vamos acompanhar nos próximos dias, porque eu não acredito que ele vá simplesmente desaparecer do cenário. A gente vai continuar de olho. Esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!